Vamos lá, pessoal. Então, assim, eu quero, nesses primeiros momentos da aula, fazer uma espécie de retrospecto do nosso último encontro, né? Semana passada não pude vir, por motivo de saúde. Então, acho que é oportuno a gente relembrar algumas coisas, e nós pensarmos sobre o tema geral de hoje, que é Cristologia. Vamos refletir sobre a pessoa e a obra de Cristo. Nós estamos pensando num tema geral, que é a proposta, inclusive, do curso, sobre tradições cristãs, uma introdução ao pensamento cristão. Na atual conjuntura, como já disse para vocês, via de regra, há um desprezo pela história, há uma espécie de deliberada negligência em relação à tradição cristã. Então, no primeiro momento, a minha intenção foi resgatar, ou pelo menos lançar luz sobre o significado dessa expressão e a importância dela para a teologia cristã, para a história da igreja cristã, as tradições, o valor dela. Semana passada nós pensamos sobre o cânon, né? O fechamento do cânon, a importância da escritura, a teologia histórica, ela está conectada à teologia sistemática e à história da igreja. Então não tem como você pensar na história da igreja sem refletir sobre a teologia que ela produziu no decurso dos séculos. E a nossa matéria aqui é estudar a história do pensamento cristão, como essas doutrinas foram forjadas, elas foram elaboradas, elas foram sistematizadas num processo que demorou séculos, né? A gente pensou um pouco sobre isso nos nossos últimos encontros. Um autor que eu mencionei para vocês é um homem chamado Jaroslav Pelikan. Ele é um autor renomadíssimo, um homem de grande envergadura, é uma autoridade, uma referência na história, em particular na história do pensamento cristão. Ele tem uma obra publicada no Brasil pela editora Shed Publicações, são 5 volumes, Tradição Cristã. Ele divide a história da igreja em 5 grandes blocos de tradições e faz uma obra, um texto preciosíssimo. Então, recomendei para vocês, Jaroslav Pelikan, Shed Publicações, 5 volumes. Nessa obra, no volume 1, ele define tradição nas seguintes palavras: a tradição é a fé viva do morto, o tradicionalismo é a fé morta do vivo. Então há uma diferença substancial entre tradição e tradicionalismo. Então, como a nossa cultura está, digamos, infectada, contaminada com essa mentalidade de desprezo pela história, de desprezo das instituições, é muito oportuno nós, então, redimirmos essa expressão, tradição cristã. Houve um autor, né, um teólogo cristão, que viveu no 5º século na França, pouquíssimo conhecido atualmente, infelizmente, mas ele realmente foi brilhante. E ele tem, eu vou mostrar para vocês aqui um texto dele, algumas diretrizes muito interessantes sobre a nossa relação com a tradição. Por que nós cremos no que cremos, essas doutrinas tão antigas, né? O nome dele é Vicente de Lérins. Lérins é uma região no sul da França, um lugar muito bonito. Ele viveu lá, exerceu seu ministério lá, viveu no 5º século, e ele é conhecido pela importância que deu ao papel da igreja em guardar, em preservar a igreja de inovações teológicas, né? Numa época como a nossa, as pessoas estão sempre em busca de modismo, de inovações, é sempre oportuno pensar em algumas doutrinas como sendo inalteráveis, inegociáveis, não tem o que se mexer, não é? Hoje nós vamos pensar, por exemplo, sobre cristologia. O que foi tratado nos debates cristológicos do 4º e 5º século, fechou. Não cabe mais discutir, por exemplo, trindade, né? A doutrina foi sistematizada no decurso dos séculos por gente muito capaz, colocando balizas naquilo que a Escritura estabelece como nossos limites, né? Como disse Agostinho, há um limite. Há muitas perguntas para as quais a gente não tem resposta. A gente tem que ter humildade para reconhecer que nós temos limites para alcançar o mistério, né? Como só Deus ao mesmo tempo 3, né? O Renato Russo entendeu, né? Sua canção. Como um Cristo tem 2 naturezas que estão em plena harmonia, plenamente homem, plenamente divino, é um mistério, mas são verdades gloriosas. E o Vicente de Lérins, ele elaborou o que depois foi chamado de cânon vicentino. O que é que significa isso? 3 elementos interessantes aqui, ó. Sobre essas doutrinas gerais. Ecumenicidade, ou seja, uma doutrina que é crida em toda parte. Antiguidade, crido sempre. Consenso, crido por todos.
Isso aqui serve para nós como uma espécie de baliza para evitar certos erros. Isso é muito importante que eu estou dizendo para vocês, mas muito importante mesmo. Uma doutrina cristã, ela tem que ter ecumenicidade. Ela tem que ser crida em toda parte. Para fazer um corte aplicativo aqui. A famigerada teologia da prosperidade, cujo discurso é: você é um abençoado, se você tiver fé, você tem que necessariamente ser rico. Em linhas gerais, é o que diz essa doutrina, certo? Eu pergunto, essa doutrina pode ser aplicada em países extremamente pobres? Prega lá na Somália que se o indivíduo tiver fé, ele vai andar de BMW. Todos os crentes. Isso não existe. Então você percebe que se uma doutrina não pode ser aplicada em todas as partes do mundo, se ela não foi crida em toda parte, não é doutrina cristã, né? Essas doutrinas que estamos elaborando aqui, trabalhando, expondo, elas têm esses princípios. Ela é crida em toda parte, crido sempre, ou seja, a antiguidade. Então a nossa fé não se fundamenta em um devaneio, em uma firula filosófica que começou ontem numa esquina, que foi inventada aí por um falso profeta desses. É uma doutrina antiga, crida em toda a catolicidade da igreja e por todos, ou seja, é uma doutrina que tem respaldo na história. A igreja cristã em todas as partes, em todos os tempos, lançou a sua confiança nessas doutrinas em linhas gerais. Curiosamente, essas doutrinas que a gente está tratando aqui, Trindade, as doutrinas em torno de Cristo, né, Cristologia, todos os ramos da fé cristã estão de acordo com ela. Catolicismo, a ortodoxa, na igreja ortodoxa, e a igreja protestante. Então, a gente está tratando aqui que são assuntos onde há consenso, aquelas doutrinas que nós chamamos no último encontro de doutrinas centrais, sobre a qual nós estamos levantando o edifício da teologia, né? Então, essas doutrinas são basilares. O Vicente Leres, então, ele, em um dos seus textos, em latim, tem lá a frase, expressão dele, né? Crido por todos, antigamente, em todo lugar. Ele diz o seguinte: tendo em vista sua profundidade, as escrituras sagradas não são aceitas no sentido universal. As mesmas declarações são interpretadas de uma forma por uma pessoa e de outra forma por outra, e em decorrência disso, parece haver tantas opiniões quanto há pessoas. Veja a sagacidade dele, como ele faz uma leitura interessante. Portanto, diante do número de variedade de erros, é necessário que alguém estabeleça uma regra para a interpretação dos profetas e dos apóstolos, de tal maneira que seja dirigida pela regra da Igreja Católica. Católica aqui é a Igreja Universal, ok? Na própria Igreja Católica, tomamos todo o cuidado no sentido de crer naquilo que é crido sempre, em toda parte e por todas as pessoas. Esse é o credo vicentino. Então, tendo em vista que a Bíblia é tão profunda, tão rica, tão diversa, se cada um fizer a leitura e a sua interpretação, o que é que vai acontecer? Você vai ter 400 direções. Então, essas regras, essas balizas, esse credo vicentino, servem para nós como uma base segura. Quando você diz assim, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você não está crendo na doutrina que foi inventada numa esquina. Você está lançando sua fé numa doutrina que foi sistematizada no decurso da história, criada por toda a cristandade há muito tempo e está alicerçada na Escritura. É diferente dessas doutrinas e desses erros teológicos que todo dia surgem a partir de interpretações altamente subjetivas que não têm amparo nem na Escritura, nem na tradição cristã. Então, o que eu disse, volto a dizer aqui, reitero, é que a tradição cristã é muito importante. E nós protestantes, quando nós afirmamos o sola Escritura, nós não negamos a tradição. O que nós estamos colocando é a Escritura como regra suprema, como tribunal supremo da nossa consciência. Tudo deve passar pelo crivo da Escritura, o teste supremo. Mas a gente não joga a tradição fora. A tradição é sumamente importante para nós. O período que nós estamos estudando é o chamado período patrístico, né? Nós definimos aqui esse período da patrologia entre o ano 100 e o ano 451. É uma data, digamos assim, basilar, né? Duas datas, dois marcos referenciais. O ano 100, porque aí você termina aquele período apostólico, né? O apóstolo João, a tradição atribui a ele o último dos apóstolos a morrer lá no finalzinho da década de 90, talvez, não se sabe ao certo.
Então você tem o início do segundo século e até o ano 451, que é o concílio de Calcedônia. Então esse foi o período dos pais apostólicos, né? Ou do período patrístico. Se bem que fecha-se esse período como período patrístico, mas ainda tem alguns personagens que são considerados pais da igreja, que vão um pouco mais, para o 7º século, para o 8º século. Por exemplo, Isidoro de Sevilha, do ano 636, ano de falecimento dele, ele é o último dos pais apostólicos de fala latina. E o João Damasceno é o último dos pais apostólicos de fala grega. É sempre bom trazer a memória, quando nós estamos falando de teologia, nesse período, a gente considerar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, o mundo está dividido em dois grandes blocos, assim, latinos e gregos, né? Vamos pensar aqui só para a gente relembrar, né? Vou botar aqui, ó, Roma, né? Aqui embaixo você tem Cartago, Alexandria, aqui na frente Antioquia, as principais, e aqui na frente Constantinopla. Os principais centros de teologia cristã, né? Ou seja, as grandes igrejas, né? Os grandes núcleos estão se formando o pensamento cristão. Então, no primeiro momento, a grande base é Antioquia. Inclusive tem duas grandes escolas, né? Alexandria e Antioquia. Essas regiões aqui, não é? Alexandria, Antioquia e Constantinopla, a língua qual é? Grego. Aqui é grego. Certo? Aqui, ó, é latim. Então, quando está falando de pais apostólicos, tem os que estão produzindo em grego e tem os que estão produzindo em latim. O grandes teólogos daqui de língua grega, Atanásio, né? Você tem Atanásio como um grande nome aqui no período do debate teológico e tal. E aqui você tem outros homens, né? Em Cartago, produzindo teologia, em Roma, Agostinho mais para frente, o grande teólogo latino aqui de Hipona, perto de Cartago. Então, só para a gente considerar. Então, João Damasceno produziu em latim e o Isidoro de Sevilha produziu, Sevilha em latim e o Damasceno em língua grega. Só para a gente eu vou voltar a falar sobre isso. E quem são os pais da igreja? Nós definimos isso. O termo pais da igreja é uma designação empregada a um grupo de líderes cristãos, na sua maioria pastores e mestres, que viveu entre o 2º e o 8º século, o 8º século cobrindo aí o último deles, que é João Damasceno. Historicamente, costuma-se adotar 4 critérios para identificar um pai da igreja antiga. Quais são eles? Antiguidade, ortodoxia, santidade e aprovação da comunidade. Então, assim, quem são esses homens? São homens que têm homens da antiguidade, da igreja antiga, assim chamada, homens altamente ortodoxos, que tinham aqueles princípios lá do credo vicentino, digamos assim, ou homens de uma vida ilibada, de caráter acima de suspeita, de santidade, e tinham respeito à aprovação da comunidade. Esse período, que vai do ano 100 ao ano 451, algumas distinções que nós tratamos. Quais são elas? Vejamos. Uma distinção clara entre judaísmo e cristianismo, né? Cai Jerusalém no ano 70, se bem que depois a cidade foi reconstruída, né, pelos romanos, tem uma história bem interessante. Mas a cidade de Caio, os judeus são dispersos, então você tem, a partir do ano 70, mas sobretudo ao final do primeiro século da era cristã, uma completa distinção entre o que é judaísmo e o que é cristianismo. Então você começa a ter essa distinção. Tanto é, eu salientei isso, só tem um escritor gentil no Novo Testamento. Quem é? Todos os escritores do Novo Testamento são judeus, mas quem é o gentil? Lucas. Só Lucas. Agora observe. De todos os pais da igreja que estão produzindo teologia aqui, quantos judeus tem? Nenhum. Você tem no primeiro século todos os escritores judeus. A partir do 2º século, todos os homens que estão produzindo teologia, estão liderando a igreja, não são judeus. Inverte. Então, assim, há uma distinção. E o que é que começa a surgir? Muitos tratados anti-judeu. Inclusive alguns fazendo a leitura retrospectiva, até cometendo algum tipo de anacronismo, dizendo, a igreja perseguindo os judeus e tal. Tem muito disso. Por quê? À medida que vai se tendo esse debate sobre
Cristo Messias. Os judeus não estão aceitando esse discurso, estão se afastando a essa distinção, há um debate e um embate por vezes, né? Para citar o Yaroslav Pelikan, diz assim, ó, praticamente todo escritor cristão importante dos primeiros 5 séculos compôs um tratado contra o judaísmo, ou tornou essa questão tema dominante em um tratado devotado a algum outro assunto. Portanto, isso aí está muito forte. Há uma espécie de animosidade, há uma tensão entre judeus e cristãos. No primeiro século você vê isso claramente no Novo Testamento. Observe que no Novo Testamento, quem persegue os cristãos não é o Estado. Fora um caso ou outro ali em Tessalônica, né, e tal, mas são os judeus que estão provocando. A Bíblia hebraica é igualzinha a nossa, são 39 livros. A disposição dos livros e o número deles é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, que é outra questão, mas o conteúdo é o mesmo. A Bíblia hebraica é a nossa mesma Bíblia. Mas havia essa animosidade, essa distinção. O Alder de Souza Matos, um professor aqui do Mackenzie, inclusive o historiador oficial da IPB, ele disse que os judeus foram os primeiros a juntar lenha para o fogo, embora fosse um sábado, quando Policarpo de Esmina foi levado para a fogueira. Então, enfim, havia uma animosidade dos judeus para com os cristãos, no primeiro século, no segundo século também, e começou também a ter uma animosidade dos cristãos para com os judeus. E os pais da igreja fizeram tratados contra o judaísmo. Não foi um tratado propondo a morte de judeus, o massacre de judeus, mas contra a teologia, e alguns deles cruzaram a linha do bom senso e foram até ofensivos e tudo. E Agostinho, por exemplo, é visto pelos judeus ainda hoje como um dos caras que foi o primeiro a fomentar esse antissemitismo. Eu contei para vocês uma experiência minha, lá no Museu do Holocausto em Jerusalém, uma das primeiras salas, tem lá uma frase em letras garrafais de Agostinho, sendo destacada como sendo um cara, tá vendo aí? Um dos grandes teólogos da igreja cristã, foi um dos primeiros a fomentar esse ódio contra os judeus. Então, há uma distinção, e nessa distinção, ambos estão cometendo, digamos aí, excessos, mas essa é uma característica desse tempo, né? O judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra. Isso começa a ficar muito claro a partir do segundo século, até que então há uma ruptura total. Um outro elemento desse período, que eu tratei com vocês, é a defesa da fé contra os críticos pagãos, né? À medida que o cristianismo vai crescendo, nós tratamos isso aqui, o crescimento exponencial da fé cristã. Não se sabe exatamente o número de cristãos, mas expectativas, né, estimativas, melhor dizendo, mas supõe-se que, no primeiro momento, nos 3 primeiros séculos, havia 10% do império convertido à fé cristã, na época de perseguição. Depois houve um up aí, um crescimento substancial. E nesse período, via de regra, havia oposição à fé cristã, não apenas perseguição física, né, de prender, de confiscar bens, de matar cristãos, mas uma perseguição ideológica. A fé cristã era reputada como uma coisa tola, para gente ignorante. Eu li para vocês aqui uma frase de Celso, que foi o primeiro grande crítico da fé cristã. Celso foi um intelectual, não é? Vamos colocar nesses termos, lá de Éfeso, inclusive tem ruínas lá da chamada Biblioteca de Celso, e ele disse isso aqui, ó: longe de nós dizer que os cristãos são possuidores de cultura ou sabedoria ou crítica. Seu objetivo é convencer apenas as pessoas sem valor e desprezíveis, imbecis, escravos, mulheres pobres e crianças. Essas são as únicas pessoas que eles conseguem transformar em crentes. Ou seja, qual é o estigma aqui? Fé cristã é para gente burra, gente idiota, pobre, mulher desocupada. Então esse estigma está lá sendo posto pelos filósofos, pelos homens do pensar naqueles dias. Então surge um movimento, os apologistas, com a tentativa de convencer os seus críticos, seus detratores, que a fé cristã não é estúpida, não é ignorante, muito pelo contrário. O que os filósofos buscaram alcançar é o que Cristo veio e apresentou, não é? Aí você tem um dos primeiros grandes apologistas, Justino Marte, que teve um debate muito intenso, que foi preservado, está publicado em língua portuguesa, o Diálogo com Trífo, não é? Que é um judeu intelectual. Ele começa a argumentar Jesus é o Messias, enfim. Então tem muitos debates interessantes nesse período. Mas o debate que nos chama a atenção, e o que a gente vai tratar hoje aqui, é o debate cristológico, né?
a capital intelectual do Império foi, por muito tempo, Atenas. Mas Atenas perdeu esse espaço para um lugar chamado Alexandria, no norte da África, uma cidade construída lá por Alexandre, em homenagem a ele mesmo. A cidade era a capital intelectual, para lá fluíam as melhores mentes, tinha uma grande escola, a famosa Biblioteca de Alexandria. E foi ali que começou o grande debate teológico, na cidade de Alexandria, aqui, ó. Nessa cidade aqui. E tem alguns pensadores lá que são realmente importantes, né? Esse debate cristológico, ele surge, entre outras razões, porque à medida que as perseguições vão sendo diminuídas, digamos assim, e surge o edito de tolerância, vou falar sobre ele, a igreja agora começa a ter tempo e fôlego para responder aos críticos, os apologistas estão fazendo isso, mas também para tratar os problemas que estão surgindo dentro da própria igreja. Porque a grande questão, você abre a Bíblia, né? Vamos lá, sejamos assim, você abre a Bíblia e começa a ler um texto lá de Evangelho de Mateus. Ou melhor, vamos para o Evangelho de João, né? O tal do Logos, né? Do prólogo. Né? Você lê uma passagem daquela, você fica impressionado. Como disse Martin Lloyd Jones, o Evangelho de João é o prólogo, o resto é nota de rodapé sobre o prólogo. É muito denso, é profundo. Então eles estão usando aquela passagem para responder aos críticos, né? Mostrando a grandeza, a pujança da fé cristã, e ao mesmo tempo estão usando as escrituras para alicerçar aquela fé ortodoxa sobre quem é a pessoa e qual é a missão de Cristo. Porque começou a surgir várias interpretações. Quem é Jesus? Ele é Deus? Plenamente Deus ou um tipo de Deus? Ele é plenamente homem? Vem cá, se ele é Deus e homem, como é que uma pessoa pode ter duas naturezas? Essas duas naturezas estão misturadas ou elas são distintas, mas estão conectadas? Como é que é isso? Você não abre a Bíblia e tem essas respostas. Você precisa sistematizar, isso é fruto de reflexão. A palavra trindade aparece na Bíblia? Não. Quem cunhou? Um cara chamado Tertuliano, na cidade de Cartago. Né? Então, é nesse período patrístico, ano 100, ano 451, que essas doutrinas estão sendo formuladas a partir de uma profunda, de uma intensa atividade teológica que está surgindo, para responder a quem? Aos críticos, no primeiro momento, né? Os apóstolos estão tentando fazer isso, mas também porque dentro da própria igreja surgiram os falsos ensinos e os hereges. Então havia várias leituras, e a igreja precisou dar uma resposta bíblica. O que é que nós cremos? Né? O que é que a Bíblia ensina? Essas doutrinas foram então sistematizadas. Isso só foi possível porque houve isso aqui. Ó. Primeiro o Edito de Milão, com o imperador Constantino. Né? Primeiro teve aquele edito de tolerância. Antes já teve um edito de tolerância com Galério, que foi um imperador anterior. Mas com Constantino houve realmente em Milão a proibição de perseguição aos cristãos, mas quem tornou o cristianismo a religião do império foi Teodósio no ano 380. Né? Então assim, houve um intervalo lá de Constantino para Teodósio, depois da morte de Constantino seus filhos assumiram o poder, 3 deles, e depois um somente assumiu e tal. Depois foi um período breve, um tal de Juliano, o apóstata, que tentou recuperar o paganismo como base do Império Romano, mas enfim, tem liberdade agora para começar a tratar esses assuntos internos e definir algumas questões, entre as quais a questão da cristologia. Nós discutimos aqui semana passada, ou há 15 dias, melhor dizendo, sobre a identidade de Constantino, ou melhor, sobre a autenticidade da fé de Constantino. Né? É um debate intenso, tem pelo menos 2 perspectivas. Né? Um grupo diz que ele foi apenas um político audacioso, que usou o cristianismo para sedimentar a unidade do império. E outros sugerem que ele foi realmente uma pessoa convertida, que foi um instrumento da providência para abençoar a igreja. Se você ler, por exemplo, a obra de Eusébio de Cesareia, Eusébio saudou Constantino como um grande homem de Deus que veio para abençoar a igreja. Né? Há uma história curiosa que Eusébio pregou um sermão dentro da igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, na presença de Constantino, e usou os mais gloriosos adjetivos para dizer: você é o homem de Deus que nos tirou debaixo da tirania, da perseguição, enfim. Mas uma leitura bem equilibrada
está nesse autor aqui, ó, que eu indiquei para vocês. Eu até trouxe o livro que eu vou ler depois alguns extratos da obra de Atanásio. O Brian Lifton. Ele, nessa obra, Conhecendo os Pais da Igreja, ele vai dizer o seguinte, ó: não precisamos pensar nessa época como a queda da igreja. Sem dúvida, havia novos desafios para os cristãos, agora que a sua fé tinha o apoio do imperador. Dinheiro e poder estavam disponíveis de maneiras que não haviam estado antes. No entanto, isso não significa necessariamente que a igreja se desviou da verdade. Pelo contrário, o cristianismo fez o que sempre havia feito, aprendeu a expressar em um novo contexto cultural, mesmo tempo em que buscava submeter a cultura ao senhorio de Cristo. Então, assim, mantém um equilíbrio. Tem gente que fica demonizando, a igreja começou a morrer ali, a união com o Estado, não sei o quê. Outros, não, foi muito bom. Então, mantém um equilíbrio. Foi oportuno, entre outras razões, porque isso trouxe tranquilidade para a igreja produzir a sua teologia. Lá na frente, só para vocês terem uma ideia de como isso não foi necessariamente um sinal de corrupção generalizada na igreja, o Ambrósio de Milão, que foi o que batizou Agostinho, seu filho Deodato, quando Teodósio, que oficializou a religião cristã como a religião do Império, ele queria entrar na igreja e participar da ceia, né? O Ambrósio o impediu até que ele se retratasse e se arrependesse do que ele fez em relação aos cidadãos de Tessalônica. Ele mandou fazer um massacre lá por causa de uma rebelião em Tessalônica. Então Ambrósio impediu o imperador de entrar na igreja. Então você percebe que eles não estavam de todo submissos ao império, né? Sempre houve aqueles que estavam mais firmes, sempre houve aquele remanescente fiel que não se dobrou. Mas certamente houve lá um contingente expressivo de pessoas que se converteu, supostamente se converteu, para ir na onda, né? Se é a religião do imperador, vamos nessa onda aí para a gente não ficar de fora, né? Por causa das benesses do Estado. Houve realmente muitas concessões de terra, construção de igrejas, ou seja, houve um favorecimento. Mas isso não significa necessariamente que foi o início da corrupção da igreja. Gerou problemas, sim, mas também teve suas vantagens também positivas, né? Deixa eu mostrar para vocês um texto de um homem chamado Gregório de Nissa, um sermão que ele pregou sobre... Gregório de Nissa pregou um sermão sobre a divindade do Filho e do Espírito Santo. Tenta imaginar isso aqui, você está nas ruas do Rio de Janeiro, você vai no mercado, você vai na padaria, você vai num posto de combustível, você vai, enfim, você circula, não tem gente. E qual é o assunto do dia? Jesus Cristo. É Deus? É homem? Ele vai comentar que naquele momento as cidades, em particular Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, só se falava sobre quem era Jesus. Presta bem atenção nisso, um texto que tem muito tempo. Em todas as atividades da cidade só se fala disso. Nos becos, nos mercados, nas amplas avenidas, nas ruas de bairro, os comerciantes de roupa, os banqueiros, os que vendem comida. Se você pede um centavo, a pessoa filosofa com você acerca do gerado e do não gerado. Se você perguntar o preço aproximado de um pão, ele responde: o pai é maior e o filho é subordinado. E se pergunta se o banho está pronto, o atendente declara que o filho foi criado do nada. Ou seja, era o debate do momento. Estava aqui se dá lá no Facebook, do Twitter da época, a discussão era sobre a divindade e a humanidade de Cristo, né? Aonde era isso? Hã? Isso no Império inteiro. Gregório de Nissa é da Capadócia, né? É um dos pais capadócios. Ele está conversando, ele está fazendo a leitura a partir da região dele, mas era praticamente um debate nos principais centros: Alexandria, Antioquia, Constantinopla, Roma. Estava se discutindo a identidade, né? A natureza de Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo. Então, o debate cristológico não estava na academia. Esse pessoal não tinha o que fazer, desocupado, discutindo, veio pregar Jesus, ficar discutindo. O debate estava na rua, né? Enfim, ele está fazendo esse apontamento para a gente aí, um sermão que ele pregou sobre a divindade do Filho e do Espírito Santo. Então, eles estavam discutindo sobre isso. Eu vou pensar com vocês agora sobre alguns homens que foram chaves nesse debate, né? Por que é importante considerar isso? Se você fizer uma leitura, por exemplo, aqui, mais para frente, tem uma cidade aqui chamada Hipona. Quem foi bispo lá? Agostinho. Agostinho não escreveu, segundo Alistair McGrath, por exemplo, que é um historiador renomado,
Agostinho não escreveu nada significativo sobre cristologia, porque ele é do mundo latino. Esse debate cristológico está basicamente aqui, ó, no mundo grego. É aqui que eles estão discutindo cristologia. Tanto é que toda a produção foi aqui. Onde foram os concílios? Éfeso, Constantinopla, Calcedônia. Foram aqui, os grandes concílios ecumênicos, né? Aqui, a discussão mais para frente, no campo da Trindade, por exemplo, Agostinho vai dar uma grande contribuição, mas nesse momento aí é no mundo cristão de fala grega que a discussão está pegando. Então vamos lá, vamos pensar em alguns homens aqui que foram importantes nesse processo. O primeiro deles é um homem chamado Alexandre. Quem foi Alexandre? Bispo de Alexandria, principal autoridade eclesiástica do norte da África, ortodoxo, e reconhecia o que ele reconhecia? A unidade fundamental entre o Pai e o Filho, ambos eternos. Então esse camarada, o Alexandre, ele é um bispo muito respeitado, tem um secretário lá novinho, um jovem chamado Atanásio, sobre o qual nós vamos falar exaustivamente, né? E, vou fechar aqui. E o Alexandre, ele crê então que há uma unidade entre o Pai e o Filho. Aquela doutrina mais consistente, mais apurada, mais definida, só se vai definir mais para frente. Mas uma coisa ele sabe, ele reconhece. Há uma unidade entre o Pai e o Filho e os dois são eternos. Na igreja em Alexandria surge um camarada que vai bagunçar tudo aí. É um homem chamado Ário. E quem é Ário? Ário é um diácono, no primeiro momento ele foi um diácono, depois ele foi ordenado ao sacerdócio, então vamos colocar diácono, pastor, que ele apresenta uma nova doutrina nunca ensinada antes na história da igreja, nunca. O Filho de Deus é um ser criado e não eterno. Aí pronto, aí foi a confusão. O bispo está lá, liderando a igreja, o bispo Alexandre, alguém chega e fala assim, olha, tem um pastor na cidade aí, muito popular, de fato ele é muito carismático, muito capaz, é um professor, ele está ensinando algumas coisas estranhas. E então o Alexandre falou, o que é que ele está ensinando? Ele está ensinando o seguinte, que o filho não é igual ao pai. O filho foi criado. O filho não é eterno. E aí, Alexandre teve alguns embates com ele, ele foi excomungado, expulso da região, né? É uma história de área muito complicada, depois eu vou voltar a falar uns detalhes sobre a vida dele. Mas, só para vocês terem uma ideia do que ele, qual era a proposta dele em linhas gerais. 3 coisas podem ser ditas sobre o Ário. Mais para frente a gente vai pensar um pouquinho sobre o arianismo, que é um movimento que vai para além dele. Mesmo depois da morte dele, o arianismo continuou. Só foi sepultado lá no 8º século e ainda hoje há muitos arianos, viu? Por aí. Pois bem, 3 coisas sobre a fala do Ário. Primeiro, o filho é uma criatura, houve um tempo em que ele não existia. Essa é a famosa frase de Ário. Houve um tempo em que ele não existia. Então ele não reconhecia a eternidade do Filho de Deus. Houve um tempo que ele foi criado. Então isso para os ortodoxos, para nós, isso é uma completa heresia. Jesus Cristo é o Verbo eterno. Ele sempre existiu. Ele é o eterno. Pois bem, isso aí. O termo filho, dizia Ário, é uma metáfora. Todas as passagens bíblicas que parecem falar da posição de Cristo em termos de divindade são apenas linguagem honorífica. Está dando uma exaltação. Essa é a escola alegórica, essa é a escola alegórica que interpretava dessa maneira. A escola alegórica, ela está baseada aqui em Alexandria. E esse Ário está onde? Ele está aqui, exatamente. Ele está aqui também. Mas qual é o ponto aqui da escola alegórica? A escola alegórica foi uma tentativa, desde antes dos teólogos cristãos, houve um homem chamado Filo de Alexandria. O Filo era um intelectual que está tentando responder às críticas dos filósofos em relação à Bíblia hebraica. Onde foi criada a Septuaginta? A versão grega da Bíblia hebraica? Aqui. A versão dos 70. Então, há uma comunidade judaica muito forte aqui em Alexandria, certo? Então, o Filo está tentando responder, olha, vocês estão dizendo que a nossa religião é uma religião de ignorantes, que o Antigo Testamento não tem nada de atrativo, é só narrativa rudimentar. Filo começa a dar uma roupagem, uma alegorização do Antigo Testamento, uma tentativa. Tem coisas profundas, mais do que o sentido literal. Depois dele, os cristãos de Alexandria, os teólogos, vão nessa mesma direção, inclusive Orígenes.
que é considerado um dos grandes intelectuais do primeiro momento da fé cristã. Então vai começar a alegorizar passagens e encontrar não apenas o sentido literal da palavra, mas o sentido escondido ali, né? Vai começar a alegorizar. Pois bem, Ario está nessa escola aqui. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando aquelas passagens que, por exemplo, fala assim, olha, o filho está à direita do pai. Olha só, é uma posição, é um título, é uma moral que está recebendo, mas ele não é igual. E aí ele vai começar a pegar algumas expressões, por exemplo, a posição do filho é uma consequência da vontade do pai, não é uma decorrência da natureza. E aí começa a pegar aquelas passagens, né? Ele é o primogênito da criação, o pai é maior do que eu. Então pega-se todas essas passagens que apresentam uma suposta inferioridade de Jesus em relação ao Deus Pai, e aí ele começa a elaborar uma doutrina para dizer assim, olha, ele é supremo, ele é glorioso, ele é a maior de todas as criaturas, mas ele não é igual ao Pai. Então ele está apresentando a doutrina que é altamente, digamos assim, usar a expressão mais adequada, é uma inovação nunca antes apresentada. É uma coisa nova, ninguém jamais tinha feito isso. Então há uma reação à doutrina de Ario. Uma das pessoas no primeiro momento foi Alexandre. Alexandre tem lá um jovem brilhante, um homem chamado Atanásio. Quando Alexandre morre, quem que assume o bispado da igreja? Atanásio. Nós devemos mais esse rapaz aqui, esse homem, do que nós podemos imaginar. E ele é chamado de o anão negro, porque ele era baixo e negro. E até uma frase, Atanásios contra o mundo. A gente vai ver por quê. Mas quem foi esse homem aí? Ó? Eleito bispo de Alexandria no ano 328, foi em junho de 328, tornou-se principal defensor da cristologia ortodoxa no período da controvérsia ariana. Foi depois exilado várias vezes em função de sua posição, mas suas ideias prevaleceram no Concílio de Constantinopla no ano 381. É basicamente o seguinte que acontece. 318 a 323, há um conflito então entre o bispo de Alexandria, que era Alexandre, e Ario. Há essa controvérsia lá. 324, há um sínodo provincial que condena. O que é um sínodo provincial? Baseado só naquela região. Condena as ideias de Ario. Ario publica um livro que não se tem mais. O livro chama-se Thalia. Era o nome do livro dele. A gente só sabe algumas coisas desse livro porque Atanásio publicou partes dele na sua refutação. No ano 325, ele é condenado no Concílio de Antioquia, condenado no Concílio de Niceia, mas a partir do ano 332, ele abre uma rede de negociação com Constantino. Ele tinha uma pessoa que era muito influente, um homem chamado Eusébio de Nicomédia. Então ele consegue uma audiência com o imperador, o Ario, certo? E aí consegue apresentar uma posição, digamos assim, que seja aceitável, porque já há um contingente expressivo de pessoas que está aderindo à doutrina de Ario, e Constantino então inclina para aceitar uma espécie de semi-arianismo. Então é basicamente o que acontece. E Constantino então apresenta uma suposta conversão às ideias arianas, né? Tanto é que ele é batizado no leito de morte por um bispo ariano, tá? E aí, quando Ario morre no ano 336, ele morre, mas as ideias não estão mortas, as ideias estão em circulação. O povo está acreditando aí, então, que Jesus Cristo é um ser criado pelo Deus Pai e não igual e não coeterno. Então esse é o momento. Então surge surge o bispo Atanásio, que vai fazer um trabalho extraordinário. E a obra de Atanásio, a encarnação do verbo, é um negócio extraordinário, extraordinário. Mas antes de ler para vocês alguns extratos, deixa eu ler para vocês aqui qual é o raciocínio atanasiano. Nenhuma criatura pode redimir outra criatura. De acordo com Ario, Jesus Cristo é uma criatura. Portanto, de acordo com Ario, Jesus Cristo não pode redimir a humanidade. O que é que Atanásio está dizendo? Nenhuma criatura pode redimir outra. Se Jesus Cristo é um ser criado, ele não pode cumprir o seu papel redentivo. Só Deus pode redimir a humanidade. Então, assim, se você não crê na plena divindade de Jesus Cristo, está sob a suspeição a sua salvação. Porque só Deus pode redimir a humanidade. É o argumento de Atanásio. Um outro argumento dele, só Deus pode salvar.
Jesus Cristo salva, portanto, Jesus Cristo é Deus. E ele vai fundamentar esse raciocínio em toda a Escritura, e ele defende com unhas e dentes aí a sua teologia, a sua ortodoxia cristológica, né? Isso é tão intenso, o papel desse homem, só para você ter uma ideia, quando Constantino morre, o reino dele é dividido em três filhos, Constantino II, Constâncio, tem outro nome, 3 nomes assim. Só que o mais forte deles, dos filhos, assume o trono, digamos assim, o governo geral, e ele já tem uma tendência ariana. Então houve um tempo, logo depois da morte de Constantino, que o império rejeitou aquelas doutrinas que haviam sido reconhecidas pela maioria dos cristãos e aderiu então ao arianismo. Então o Atanásio, ele foi exilado 5 vezes. Ele foi pastor em Alexandria por mais de 40 anos. Desses 40 anos, 17 ele ficou no exterior. Ele foi para o Egito, ficou rodando por quê? Ele foi expulso, porque ele defendia a doutrina ortodoxa cristológica. Jesus Cristo é coigual e coeterno com Deus Pai, ou seja, o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, é o que ele argumentava. O C.S. Lewis diz assim, ó, Atanásio defendeu a doutrina trinitária inteira e pura quando parecia que todo mundo civilizado estava se afastando do cristianismo para a religião diária. Então, assim, basicamente, o que Atanásio faz e essa expressão ela é muito... Cristianismo puro e simples. Cristianismo puro e simples, livraço, né? Uma série de palestras que ele deu para a BBC, reunidas nesse livro que Ana indicou e falou, o Cristianismo puro e simples, livraço. Enfim, então C.S. Lewis está fazendo aqui um recorte daquele cenário. Inclusive a expressão era Atanásios contra o mundo, né? Porque ele realmente parecia estar sozinho nessa defesa da ortodoxia, né? Mas não estava sozinho, como a gente vai ver, tinha lá os pais capadócios que fizeram um serviço notável, a gente vai pensar um pouco sobre isso. Isso aqui é um retrato, uma espécie de figura do Concílio de Nicéia. Quem que está no centro aí? Quem está no centro aí do concílio? Esse é Constantino. Hã? Esse cara é o Constantino. Ele convocou o concílio, patrocinou o concílio. Ele está em Nicéia, uma cidadezinha hoje lá na Turquia, bem pequena. Era o palácio de verão dele. Então ele reúne porque ele quer parar com a controvérsia. Então ele chama o pessoal para tratar. E essa reunião do Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico, isso foi muito interessante porque parecia uma reunião de mártires. Não tinha um só bispo naquela reunião que não tivesse algum tipo de cicatriz, algum tipo de defeito no corpo, algum tipo de mutilação. Não estava lá sem um braço, não estava lá com cicatriz no rosto, porque aqueles que tinham sofrido aquelas últimas perseguições. Então, depois de várias e várias sessões, eles chegam a um consenso em relação à doutrina cristológica. O credo niceno, é belíssimo credo. O Constantino subscreve aquilo, né, ele apoia aquilo, só que depois ele é influenciado por Ário no encontro que tem, mais para frente também com o tal de Eusébio de Nicomédia. Ele morre, digamos, ariano, e o seu filho principal, Constâncio, dá sequência a isso. Depois vem Juliano, só com Teodósio e com o Concílio de Constantinopla, 381, é que realmente os ortodoxos vão tomando de volta as rédeas doutrinais do cristianismo, porque, como disse o C.S. Lewis, faltou muito pouco para sair do cristianismo para a religião diária. Nesse meio campo aí, depois de Nicéia, né, só para vocês terem uma ideia, teve 2 concílios, né, 2 sínodos de Antioquia e de Arles que condenaram o credo niceno. Então depois fizeram um concílio para condenar o de Nicéia. Então tinha um joguete político também aí muito forte nesse processo todo, né. Atanásio sofreu muito no chamado reinado de Constâncio, né, que foi o filho de Constantino. E essa fórmula aqui, ó, ósseos, essa expressão que significa substância, essa expressão foi considerada ilegal. Não se podia usar na época de Constâncio, porque o homo da mesma substância, o credo niceno diz o seguinte: Jesus Cristo é da mesma substância do Pai. Naquele período em que o império estava ariano, essa palavra foi abolida. Não se podia usar essa palavra aqui. Não.
Ele não é da mesma substância. Ele é o quê? Homoi. Ele é de uma semelhante natureza, não é da mesma natureza. Então, para os arianos era essa expressão que era usada aí. Então, como disse um crítico posteriormente, o mundo estava dividido por causa de um I, né? Aí o pessoal, isso aí é uma bobagem, para que essa discussão, se é semelhante, não faz toda a diferença. Jesus Cristo não é semelhante, ele é igual. Semelhante, a discussão é semelhante ou da mesma substância. O homoósio significa de igual substância, né? Vou botar aqui igual para ficar mais fácil. Equivalente. A expressão literalmente não é equivalente, é igual. Igual mesmo, da mesma natureza. Né? E teve uma outra expressão que eles usaram, que tinha um partido, dentro do arianismo tinha outro partido que dizia, não, ele não é nem semelhante, é diferente. Então, assim, eram os mais radicais lá. Então, semelhante ou igual era o grande debate nesse período aí. Aí surgem o quê? Surgem os capadócios. Quem são esses caras? Você já ouviu falar alguma coisa sobre eles? Sobre os capadócios? Alguém já ouviu falar? Os pais capadócios? 3 nomes aqui, para vocês guardarem. Ó. Basílio, Gregório, tem outro Gregório, que é o Gregório de Nissa. Gregório Nazianzo e Gregório de Nissa. Esses homens foram os grandes aliados de Atanásio na defesa da ortodoxia. Basílio, Gregório Nazianzo e Gregório de Nissa. O que esses homens fizeram então? Eles estão trabalhando na região chamada Capadócia, onde fica ali hoje a Turquia. E eles vão fazer uma coisa que vai fazer toda a diferença. Eles vão usar essa expressão aqui, ó. Hipóteses. Hipostásis, melhor dizendo. Hipostásis. E o que significa essa expressão? Ela também significa pessoa. Hipostásis significa pessoa. Então o que eles vão argumentar aí? Vai fazer toda a diferença no discurso. Jesus Cristo tem a mesma substância, não é homoiósios, é homoósios. Ele é igual ao Pai, a mesma natureza, só que é uma pessoa distinta. Então, eles começam a formular aquilo que vão ser as bases da doutrina da Trindade. Pessoas distintas, mas com uma mesma natureza. Mais para frente a gente vai estudar isso no nosso próximo encontro da Trindade. Então você tem um só Deus, uma mesma substância, mas são 3 pessoas distintas. O Filho não é o Pai. O Pai não é o Filho. O Filho e o Pai não são o Espírito. São 3 pessoas distintas, têm hipostases diferentes, são pessoas diferentes, mas têm a mesma substância. De modo que o Filho é igual ao Pai, em poder, em grandeza, em soberania. São iguais na essência, mas diferentes de pessoas distintas, né? Os testemunhos de Jeová são os arianos, né? Os testemunhos de Jeová são herdeiros do arianismo, né? Os testemunhos de Jeová, os unitarianos, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí. Beleza? Pergunta, gente. Gregório. Os 2 são Gregório. Eu botei Gregório ali, ó. São irmãos, 2 são irmãos. O Gregório de Nissa e o Basílio. Não está riscando isso aqui, não. Professor, Diga aí, irmão. como essa doutrina, esse ensino diário surge, né, no meio do nada e gera uma grande confusão, simplesmente Arion puxou uma ideia vinda do nada e apresentou. Ele tinha um argumento. Nós temos esse argumento dele, onde ele se
as bases para ele apresentar esse argumento, esse pensamento dele sobre Cristo ser Entendi, só assim. criado, né? O que acontece é o seguinte, historicamente, você pode pegar qualquer bom livro de história, uma das coisas que vão ser ditas a favor de Ario é que ele é o primeiro a fazer oficialmente esse questionamento sobre a divindade de Jesus Cristo e vai argumentar que Jesus Cristo foi criado. Ele é o primeiro a fazer isso. Se outras pessoas antes dele já tinham esse questionamento, se isso já havia uma suspeição em relação à pessoa de Jesus, é uma coisa. Agora, ele é o primeiro. E não apenas o primeiro, ele que dá concreção a todo esse movimento que foi capaz de colocar o império de cabeça para baixo, dividir o mundo, né? Então o mundo está discutindo o que aqui? Jesus é igual, a natureza é igual ou semelhante? O Ario está dizendo, não é igual, é semelhante. Isso aqui é arianismo. Aqui é ortodoxo. Mas isso tudo é dentro da igreja ortodoxa, dentro da igreja oriental ali na grega, não é isso? Isso. E aqui são os arianos. Porque nesse momento, o que acontece? Ariano. Parece ficar confuso para a gente hoje. Como é que a igreja está dividida por causa disso aí? E outra coisa, numa época em que não havia essa comunicação tão veloz como a gente tem hoje, né? Mas o mundo está de ponta cabeça. O mundo está de ponta cabeça. Então, assim, o Ario está propondo uma inovação. Como é seu nome mesmo? Repete. Vinícius. Está propondo essa inovação. Ele não é semelhante. Ou melhor, ele não é igual, ele é semelhante. E houve uma aceitação, uma parte substancial, inclusive ele convenceu boa parte das pessoas do norte da África. É muito difícil para os judeus acreditar no nascimento de Jesus. Né? Mas observe, nesse momento aqui a igreja praticamente não tem mais judeus. São gentios que não estão aceitando. A igreja é gentílica, as pessoas não são. Cristão, mas já é todo mundo cristão. Né? Não estão aceitando, assim. E outra coisa, dizem que o Ario era muito persuasivo, né? Ele era um cara altamente. Ele conseguiu uma audiência com o imperador na Casa de Verão. E conseguiu convencer o Constantino, né? O Constantino está vendo o império dividido. Ele falou assim, poxa, nesse momento tem mais ariano do que ortodoxo. Então deixa eu ficar para o lado dos arianos para... Então tem um pouco disso também. Agora, uma coisa interessante nesse processo todo é o seguinte, há uma frase, não sei quem foi atribuída, mas ela é basicamente o seguinte, falsos mestres são falsos, mas são mestres. Então a capacidade de convencimento, argumentação lógica, isso é muito forte. Então o Ario está convencendo, e mesmo depois que ele morreu, a coisa continuou. Agora uma coisa interessante aqui, fazer um corte aplicativo aqui. Ó. Vamos lá, 381, Teodósio está no comando, reúne no segundo concílio. Qual o segundo concílio? Constantinopla, 381, reúne todo mundo. O arianismo está errado. Fechamos então com ortodoxia, cristologia ortodoxa. O arianismo é condenado, mais uma vez é condenado. Só que um homem chamado Úfilas, que foi um missionário na época em que o império estava altamente influenciado pelo arianismo, evangelizou as tribos germânicas. Quem eram as tribos germânicas? Os bárbaros, ficavam para fora do império. Ele apresentou um evangelho, apresentou um cristianismo ariano. Quando esses germanos, os visigodos, entraram no império, naquele período que o Império Ocidental estava caindo, o que eles trouxeram? O arianismo. Retornou. Então o arianismo volta com força, volta com os visigodos, volta com os vândalos. Ou seja, os bárbaros foram evangelizados através de um cristianismo ariano. Então o arianismo foi sepultado no 8º século. Mesmo assim, ainda tem resquício aí. Testemunho de Jeová, os unitários. Então você percebe que é uma praga mesmo. É uma praga. Ó, vou ler para vocês aqui, em mãos, um documento do ano 180. Presta atenção nisso aqui. Extratos da obra de Atanásio. Pastor, mas por que isso? Aqui, alguns textinhos, prestem bem atenção, vou ler pausadamente. O texto de Atanásio é a encarnação do verbo. Pensa numa coisa linda de se ler, de apreciar a obra. Ele escreveu várias obras, mas essa é a mais popular. Ouçam, a morte estava nos dominando cada vez mais. A corrupção permanecia em toda a humanidade.
Portanto, a raça humana caminhava para a destruição. O homem que era racional e criado à imagem de Deus estava desaparecendo. A própria obra pessoal de Deus estava sendo destruída. Havia uma lei da qual não era possível fugir, porque Deus a tinha estabelecido devido à transgressão original. Daquele momento em diante, a morte legalmente prevaleceu contra nós. O que estava ocorrendo era realmente impróprio e indigno. Assim, com suas criaturas racionais em decadência e com tão grandes obras a caminho da destruição, o que o bom Deus faria? O que ele deveria fazer? Deveria deixar a corrupção dominá-las? Ou permitir que a morte as detivesse? Nesse caso, em primeiro lugar, que vantagem Deus teve em criá-las? Teria sido melhor que não fossem criados do que serem criados e em seguida abandonadas à morte. Era simplesmente impossível que Deus permitisse que a raça humana se perdesse na corrupção. Tal coisa seria imprópria e indigna da bondade de Deus. Aí ele prossegue. O Logos viu a raça humana racional destruída. Viu a morte reinar sobre nós por meio da nossa corrupção. Também viu que a ameaça de Deus contra a transgressão conserva toda a força da corrupção contra nós e quão impensável seria a lei da morte ser revogada sem ser cumprida. Em outras palavras, ele viu que os acontecimentos que vieram a ocorrer eram totalmente inaceitáveis. As próprias pessoas que ele havia criado estavam desaparecendo. Além disso, podia claramente perceber a impiedade excessiva dos homens e como de forma lenta, mais firme, haviam acumulado pecados sobre si mesmos, em um nível insuportável. Viu que cada um é responsável pela própria morte. E então teve misericórdia de nossa raça. Sentiu compaixão por nós em nossa fraqueza. Desceu até nós em nossa corrupção. O Logos não conseguiu suportar a ideia de que a morte sairia vitoriosa. Suas criaturas pereceriam e a obra de seu Pai na humanidade resultaria em nada. É por isso que ele tomou para si um corpo que é em todos os sentidos igual ao nosso. E ele caminha para o final. Jesus Cristo fez a própria criação abandonar seu silêncio. Que coisa maravilhosa. Em sua morte, ou melhor, naquele momento triunfante de sua morte, estou me referindo à cruz, toda a criação confessou que aquele foi revelado em um corpo e sofreu, não era apenas um simples homem, mas o Filho de Deus e o Salvador de todos. O sol foi retido pelas trevas e a terra tremeu, as montanhas foram abaladas, todas as criaturas se curvaram em profunda admiração. Essas coisas mostram que Cristo na cruz era Deus e que toda a criação era sua serva. Em sua reação temerosa, a criação estava dando testemunho da presença do seu Senhor. Cada pessoa tinha uma dívida pendente que precisava ser paga. Porque, como já disse, todos estavam destinados a morrer. Essa era a principal razão pela qual Cristo veio para viver entre nós. Seu propósito era este. Depois de ter mostrado sua divindade por meio de suas obras, passou a oferecer um sacrifício em favor de todos nós, entregando o seu templo corpóreo à morte em nosso lugar. Fez isso por duas razões. Em primeiro, quis nos libertar e fazer com que não tivéssemos de pagar pela transgressão original. Segundo, quis demonstrar que é mais forte que a morte. Em seu próprio corpo, ele demonstrou que é imortal e é as primícias da ressurreição de todos. Isso é ortodoxia cristã. Muito maneiro. Pô, o cara é um gigante. Foi isso que ele Hã? Isso aqui no quarto século. Como é que tinha tanto conteúdo teológico assim? Profundo, eles estão produzindo. Não estão indo na biblioteca consultar o teologia, não, eles estão produzindo. Entendeu? Os caras são brilhantes. O Antonás é um gigante. Então, assim, a gente precisa conhecer essa boa teologia. Aí alguém pergunta assim, qual a importância disso? A gente está aqui numa terça-feira à noite discutindo. Qual a importância? Faz diferença se ele é igual, se semelhante? Faz toda a diferença. Há um debate de Jesus no Evangelho de João, há vários debates ali. Embates. Os fariseus perguntam assim para Jesus, diz logo quem tu és. Você está escondendo. Diz logo. Ele falou assim, eu já disse quem eu sou. Aí ele disse assim, vocês não creram porque vocês não são das minhas ovelhas. Aí ele fazia assim, Abraão viu meu dia e se alegrou. O quê? Abraão viu o teu dia? Você não tem nem 50 anos. Como é que Abraão viu o teu dia? Antes de Abraão existisse, eu sou. Olha a expressão que ele usou, o egoemi ali, que é o Iavé. Eu sou. Aí os caras ficaram... Aí diz assim, olha, se vocês não crerem
que eu sou, morrereis em vossos pecados. Confessar a divindade de Cristo é um fundamento da nossa salvação. Se nós não cremos que Jesus Cristo é Deus, não há salvação para nós. Ninguém é igual ao Pai senão por mim. E esse mediador entre Deus e o homem não é uma criatura. Se você pegar a Bíblia do Testemunho de Jeová, sabe o que eles fizeram lá no prólogo de João? Porque no prólogo de João, a gente vai ler, falta ali o artigo definido. E o verbo era Deus. Eles pegam assim e colocam assim, e o verbo era um Deus. Não tem um artigo definido, então botam um Deus. Então eles não negam, agora estão fazendo essa jogada, eles não negam a divindade de Jesus. Ele é um Deus, mas um tipo de Deus, inferior a Deus. Ele não é igual ao Pai, ele não é igual a Jeová. A doutrina cristã ortodoxa, trinitária, é o Pai, o Filho e o Espírito. 3 pessoas distintas, mas que têm a mesma substância, têm a mesma essência. São homoósios, né? Têm a mesma natureza. Então, os papéis são distintos. O Filho está subordinado ao Pai, mas não é porque é inferior ao Pai. A gente vai tratar isso na semana que vem mais exaustivamente, beleza? Nós vamos pensar então sobre a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, mas antes disso a gente vai tomar uma água aí, beleza? Vamos dar um breakzinho aí de uns 10 minutinhos.